começou, escuta a cornetinha. Começou a bendita hora e eu já aviso a você, para o Brasil todo, direto aqui da Rede Vida de Televisão, o melhor programa da tarde. Não tem pra ninguém, você vai procurar em todos os lugares, em todas as televisões e não vai encontrar um programa de tanta qualidade como esse, porque aqui só vem os melhores. Eu já avisei vocês, eu acho que vocês têm que saber por que vocês estão aqui. Vocês já sabem. Por dois motivos. Primeiro, porque vocês são muito inteligentes. E outro critério é que seja bonito. Aqui é proibido entrar gente feia nesse programa. Eu já falo, já tem muita coisa feia no mundo pra gente ficar mostrando na televisão também. Não, então a gente só vê gente bonita aqui. Foi por isso que vocês estão aqui. E eu quero já apresentar pra vocês quem vai fazer o programa hoje com você. André Della Creche, nosso treinador, a grande referência aí, ó, no personal treino, mas também aí, ó, entende realmente de nutrição esportiva, fisiologia, tudo que você pensar. Obrigado, André. Muito eu que agradeço, eu que agradeço o convite novamente, viu? Muito obrigado. Doutor Fernando Pimentel, nosso médico aqui, ó, especialista em transtorno bipolar, uma coisa interessante, né? Obrigado, viu, doutor, que tá aqui. É um prazer estar aqui. Muito obrigado mesmo, viu? Atenção, eu tô aqui com o Gui Peixoto, empreendedor, mas ó, olha aqui, ó. Aqui, ó. Obrigado. Não é lançamento, você lançou quando? O livro? Setembro. Ah, não, é lançamento, é lançamento. Olha que interessante aqui, ó. 101 princípios, olha aí, 101 princípios do essenciais do empreendedorismo. Do empreendedorismo. Olha que beleza. Olha que livro maravilhoso aqui. Você vai falar pra gente. Com certeza. Olha aí que beleza. Obrigado. Eu que obrigado, viu? E a doutora Carolina Cursi, doutora ginecologista do FES. Obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo estar aqui. Então, o programa promete porque tem muita coisa. Vamos começar com o pensamento do dia, que é este aqui. Não se arrependa de envelhecer. É um privilégio que nem todos têm. Richard Gere. Ah, ele fala isso porque envelheceu bonito mesmo. Aqui, ó, o Richard Gere, eu nunca vi como é bonito assim. Ele pode falar isso. Mas tem uns que, pelo amor de Deus, olha, Richard, não se arrependa de envelhecer. É um privilégio que nem todos têm. O Richard Gere é budista também, né? Ele é ligado lá com o negócio de zen, budismo, do coisa lá. Mas olha, muito interessante. Ó, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não. Prefiro não comentar. Vamos lá, você quer participar com a gente? Então você vai participar primeiro respondendo a nossa enquete. A nossa enquete hoje é o seguinte: você sabe lidar com o envelhecimento? Vai lá, isso mesmo. Vote aí pelo nosso Instagram oficial, @programa Bendita Hora. Você lida bem com o envelhecimento? Você sabe lidar? Então pode votar aí pra gente saber. E você pode participar com a gente aqui, mandando a sua opinião, mandando a sua pergunta, mandando a sua participação pelo YouTube, youtube.com/TV Rede Vida. Ali você manda a sua pergunta no chat do YouTube. Muito bem, vamos começar então com o Paulinho. Dá licença aqui. Vamos lá, gente, vamos começar aqui a conversar. Olha, muito bem, vamos para a primeira notícia aqui que a gente vai trazer. Vamos lá? Ah, tá aqui. Número de partos entre mulheres de mais de 40 anos. 83% no Brasil, o número de... Mas antigamente tinha aquela coisa que a mulher tinha que... muito medo de engravidar mais tarde, muito medo porque tinha medo de complicação. Acabou esse medo ou acabou o perigo? Não, vamos lá. É porque a gente anda se preparando melhor para o parto, né? E a gente tem que entender que as mulheres, com toda essa questão, essa preocupação com uma parte profissional, ser empreendedora ou não, crescendo na sua profissão, padre, elas estão postergando a maternidade. Isso é fato. E a gente tem várias aí influencers, atrizes, que são o exemplo que a gente está passando por isso. Cláudia Raia com mais de 50 anos. 55 foi 55 anos, né? Então, assim, as mulheres, elas estão postergando a maternidade. Isso é fato. A gente não vai conseguir voltar atrás e pedir e falar para que elas consigam engravidar na melhor idade, que seria dos 25 aos 35 anos. 25. E continua. Essa é a melhor idade. 25 a 35 anos. Isso é o que, continua. Fisiologicamente falando, Fisiologicamente, é o melhor. É o melhor. Só que acima dos 40 anos, a gente tem que contar com a oxidação que esses óvulos passaram, porque nós mulheres, nós já nascemos com a quantidade dos óvulos, e isso não muda. Não muda. Nasce, vai gastando, oxidando,
E depois dos 40, a gente sabe o risco de má formação. Você falou que isso daí ele envelhece, é envelhecimento mesmo. Os óvulos envelhecem. Envelhece. Então, a gente teve uma influenciadora agora que anunciou a gravidez e, infelizmente, passou por um abortamento e ela estava com uns 42 anos. Então, e é muito por conta disso? Né? Por conta disso. Agora, me diga uma coisa. Os óvulos têm um recurso que você pode congelar os óvulos. Pode. É isso que a gente está vendo na sociedade, é o que está se passando às mulheres. Os casais, na verdade, né? Acho que só colocar para as mulheres também é sacanagem, né? Mas os casais, eles estão programando, padre. O óvulo congelado, mas o óvulo congelado, ele mantém, não oxida e tal. Mas o corpo da mulher, ele envelhece também para o útero, para receber. Envelhece. Então isso não tem Por isso que a gente pede um bom acompanhamento da atividade física, reposição de suplementação. Isso tudo vai dizer também como que essa mulher vai fazer na gestação. Uma coisa é você guardar o óvulo ou lá o embrião, deixar lá guardadinho. Outra coisa é você falar da gestação. São coisas diferentes. Não dá pra gente comparar uma mulher obesa, sedentária, com alteração do colesterol, com bipolaridade, enfrentando uma gestação do que uma mulher que foi se preparando, né? Ela foi se cuidando, então sempre mantendo um IMC recomendado, abaixo dos 25, mantendo hábitos de vida saudável, então evitar o tabagismo, o etilismo. Porque depende da mulher também, cuidar do corpo para que ela possa ter uma gravidez saudável, né? Uma saudável. Isso gera muita tristeza e esses transtornos de ansiedade e tudo mais nas mulheres, porque o fato é que nós mulheres envelhecemos, né? Acho que nessa mesa aqui, a que corre o risco de envelhecer mais aqui dos três sou eu, né? Mas todo mundo envelhece. Porque a mulher, quando a mulher envelhece, aí perde a chance de guardar os ovos. É verdade. 6 a 4 O homem não. O homem não. O homem não pode. Tem alguns artigos que falam que acima dos 50 anos tem alguma chance de aneuploidia, que são as malformações, mas assim, você vê muitos homens muito mais velhos tendo filhos, né? Não, mas eu vi um artigo sobre isso, como se os espermatozoides também envelhecessem. Também envelhecessem, né? Também envelhecessem. E hoje ainda os homens têm uma outra parte, que é o uso indiscriminado de anabolizante, de reposição hormonal, e que você depleta com essa produção de espermatozoide, e aí a gente vai ter problema também. Aí já tem mulher mais velha, aquele cara que usou a vida inteira anabolizante, e aí vai ter essa dificuldade. O anabolizante chega a fazer a pessoa ficar estéril, não chega? Não chega a ficar estéril, mas a probabilidade reduz muito. Tem que religar, né? Tem que, exatamente religar isso. O eixo, né? E quando você toma hormônio, você deixa de produzir os hormônios naturais, por exemplo, se você toma testosterona, o corpo vai falar, não, tá vindo de fora, então não vou fazer. Isso precisa mais. Eu tive durante um momento, que eu competi durante um tempo no fisiculturismo. Não tem como você competir sem utilizar hormônio. Sem utilizar. Eu tive que parar, reativar o meu eixo natural de produção. Consegue reativar? Consegue. Em alguns casos consegue. A gente tem aqueles casos que infelizmente não conseguem, mas aí eles voltam a produzir um pouquinho, mas aí eles não conseguem engravidar de maneira natural, mas conseguem através de tratamento, fertilização, inseminação e tudo mais. Demorei 8 meses. 8 meses para voltar. Reativar. Mas aí o que é? Com alimentação, né? Algumas medicações, o estilo de vida sempre foi bom. Sempre foi bom. Então isso fez com que voltasse mais rápido. Mas existe sim uma medicação. Passei com o médico, tudo certinho para conseguir reestruturar e aí conseguir engravidar. Mas chegou a zerar? Ixi, 128. Você tá brincando? 120. Porque assim, quando você faz uso, a minha tava mais até. A minha tava em 1.200. Para mulher é o que ela deseja, né? De testosterona. 128, nossa, estamos ótimos. Com os hormônios chegava a 1.200, 1.300. Aí quando você para, demora para voltar. Aí depois de 3, 4 meses estava 600, 550, que está dentro dos padrões. Mas a qualidade dos espermas não estava boa ainda. A qualidade, é verdade. Exato. Então é isso. Demorou. E eu fico imaginando que a produtividade também acaba sendo impactada, né? Porque no meio de toda assim, porque você tem que colocar vários chapéus, né? Papel de mãe, papel de educadora, o papel de pai, o papel de construir negócios, e aí tem que administrar muito bem a agenda de manhã, de tarde, de noite. Então acaba gerando transtornos também, a ansiedade. Eu tive já um transtorno também de ansiedade, muito para tentar fazer tudo, cuidar da saúde, cuidar do corpo, e ainda ser produtivo, ganhar dinheiro, cuidar da família, então. E ainda vira uma médica e fala assim para você, olha, então você vai ter que ter relação nessa data, porque quando você exatamente falando
Daí eles falam pra mim, Carol, como, não vai né? rolar. Se vira. Não vai rolar, não vai rolar. Fica difícil. É isso aí É mesmo. difícil, tem que rebolar desse jeito, e aí não dá. Olha, muito bem. Eu fiz, olha, pra você ver uma coisa, eu faço exame para cardiologia de pé, tudo. Eu tenho a minha contagem de testosterona, eu posso ter, se tivesse jeito, podia doar. Eu tenho 890, 880. A coisa que pergunta assim, uma vez me perguntaram se eu aplicava coisa assim, eu falei, não. Mas é o estilo de vida, Não, é. Metabolismo É o estilo de alto, vida. massa magra vai subir. É estilo de vida. Vamos lá. Transtorno bipolar afeta 140 milhões de pessoas no mundo e tem difícil diagnóstico. Especialistas destacam que ele pode ser como de outros distúrbios da mente, como transtorno depressivo, que dificulta o seu tratamento. Doutor Fernando, eu acho uma das coisas que mais é difícil, eu acho que é essa coisa do diagnóstico, muito Sim. nessa área, é muito complicado, porque as pessoas geralmente elas reclamam assim, eu estava tratando disso, mas descobri que não é isso. Eu já escutei muitas histórias dessa Sim, forma, sim. E de repente tive que mudar todo o meu tratamento, né? Exatamente. É porque é difícil ou é porque de repente a gente não consegue detectar mesmo? Isso começa pelo fato da psiquiatria, a gente não ter exames que detectam as doenças, Tem um né? exame de imagem, né? Que A gente tem 2 grandes manuais em que tem todos os sintomas, um determinado tempo, critérios diagnósticos, e na entrevista com o paciente a gente vai perguntando e ele vai falando esses critérios. Mas quando a gente puxa aqui para o transtorno bipolar, e por isso a grande dificuldade mesmo no diagnóstico, por isso que demora tanto, o transtorno bipolar demora de 10 a 15 anos para ser diagnosticado desde o primeiro sintoma. Isso, doutor. É muito tempo de sofrimento. Sofrimento, E aí, a pessoa com transtorno bipolar, ela tem depressão, que é igualzinha a depressão comum, igualzinha, só que ela tem o outro polo, que é o polo de ativação, que tem a mania ou a hipomania. A mania é fácil de detectar, a pessoa sai muito do seu padrão. Mas a hipomania, que dá o... A mania é aquela coisa de que a gente fala que a pessoa como que diz, ela excitada, andando. Muito agitada, passa 3 noites sem dormir, falando sem parar, e ela não é assim. Euforia, de repente, naquela euforia. Muita euforia ou muita raiva Essa é a também, mania. por outro lado, essa é a mania. A hipomania, ela até é valorizada nos nossos dias, que é essa hiperprodutividade. Tô fazendo um monte de coisa, né, assim, é verdade. conseguindo aí, né, segurar os pratinhos ao mesmo tempo e tá maravilhoso, aí as redes sociais estimulam isso, e a pessoa passa como tô bem. E não é o Só ideal, que né? quem tem o transtorno vai pagar um preço, que é a depressão que vem depois. Que é a hipomania. A hipomania, a pessoa está um pouco acima de energia, entendeu? É um transtorno muito mais da energia do que do humor, propriamente dito. Então, a pessoa tem mais energia que o normal, então ela está falando mais, está mais produtiva, ela dormia lá 8 horas, está dormindo 6 agora, e está produzindo bem, está mais sociável do que era, e todo mundo acha isso ótimo, ela não percebe isso como doença. Nem a pessoa percebe. Nem a pessoa, nem a família. Talvez algumas pessoas muito próximas entendam aquilo como uma mudança. Tá. Mas hoje em dia isso é visto como uma coisa boa. É o problema. E aí isso começa a atrasar o diagnóstico. Porque não vê isso como uma doença. E aí deprime, como é que vai ser diagnosticado? Como depressão, transtorno depressivo maior, depressão normal. Aí você vai com antidepressivo. Que não é o tratamento do transtorno bipolar. Aliás, piora o transtorno bipolar. E para piorar a situação toda, muitos pacientes que têm transtorno bipolar, eles até melhoram no começo com antidepressivo. Mas depois de 2, 3 anos de antidepressivo, eles vão começar ou ir para uma mania ou entrar num estado que é uma mistura das duas coisas ali. Que começa a ficar agitado, mal, com muito sofrimento, mesmo tomando antidepressivo. Ou esse antidepressivo passa a não funcionar mais. A pessoa melhora, isso é muito comum. Toma antidepressivo, melhorei. Dá uns 2 meses, piora de novo. Vamos aumentar a dose. Melhorei de novo. Dá mais 2 meses, piorei. Troca remédio. E assim vai indo, a hora que a gente vê o transtorno bipolar. Então, mas o transtorno, o diagnóstico do transtorno bipolar é essencial, então, na vida de uma pessoa que, de repente, pode estar a vida toda sendo tratada como outra coisa e sofrendo aí. E as mulheres, né? Porque a gente tem essa oscilação. Oscilação, né? Tem oscilação de humor. Então, acho que para as mulheres a gente vai levar um tempo maior ainda para fechar um diagnóstico, né, de bipolaridade. Pode demorar. O que facilita um pouco para a mulher é que ela procura ajuda. O homem já não procura. Não, a gente eu imagino. Ir no médico, imagina, psiquiatra, de jeito nenhum. Eu queria trazer um relato que um dos meus sócios, a esposa tem bipolaridade.
E foi muito importante a parceria deles nesse processo, sabe? Porque, de fato, ele relatou essas situações, né, dessas mudanças de humor. Mas por isso que, quando a gente pensa também em termos de negócios ou construir negócios, foi fundamental ele ter tempo para poder se dedicar para ela e ela poder também aceitar. Ela levou o processo, realmente aceitar levou. Que tinha doença. Aceitar que tinha, foi um processo, mas foi um tipo de situação que a gente escolheu trabalhar junto e apoiar ele, sabe? Então, é importante, né, no seu círculo, queria ouvir um pouquinho, doutor, porque é importante no seu círculo de amizade ou no seu círculo de negócios, você ter pessoas que compreendam a situação que você está e apoiem, porque eu acredito que o apoio foi algo acho que é importante para auxiliar no tratamento, certo? Fundamental, tanto que das linhas de psicoterapia para o transtorno bipolar, que não precisa nem ser de psicoterapia especificamente, chama psicoeducação. Então, quando alguém tem transtorno bipolar e é diagnosticado, a gente tem que espalhar para a família, ensinar a família sobre o transtorno. Isso é fundamental. Entender isso, tem que saber muito bem. A gente fala que eles têm que virar experts na doença. Para entender, identificar sintoma quando a pessoa... Porque ela pode estabilizar, mas pode ser que um dia volte a oscilar. Entender os sintomas, apoiar, entender que aquilo não é da personalidade ou nada disso, que é uma doença realmente. Isso pode ter origem genética? É de origem genética? Sim, é de origem genética. 70%, sim. Isso é uma dica que a gente genética tem. Significa hereditário ou hereditário. Não? Hereditário. Ou seja, que eu vou, de repente, se a família tem, é importante a pessoa estar mais atenta. Ficar de olho. Tem algo que eu aprendi também, doutor, que é importante acompanhar todos os remédios que a pessoa toma, não é isso? Porque eu recordo que ela chegou a tomar um remédio diferente do que estava habituada, mas esse remédio era outro tipo de dor, mas esse tinha alguma substância que afetou... que não tinha nada a ver para o tratamento dela. Mas afetou os remédios que ela tomava para tratamento. Aí essa é uma outra curiosidade. É importante mesmo. Saber o que está tomando. Saber tudo mesmo. Tudo que está tomando. O transtorno bipolar era chamado antigamente de psicose maníaco-depressivo, não é isso mesmo? Mudou esse nome, né? Sim. Por que mudou? O nome é muito estigma, né? Estigma é uma das causas e outra... Psicose é uma coisa... Psicose remete sempre a um quadro psicótico. Então, a pessoa que saiu da realidade, está tendo alucinações ou delírios, que seria muito o transtorno bipolar tipo 1 hoje em dia, que é esse clássico da mania. A mania muitas vezes vem com psicose junto. Mas a gente sabe hoje que a doença é muito mais ampla que isso. Então ela vai ter a mania que é psicótica, pode ter a depressão psicótica, mas a maioria das pessoas não vai ter um quadro psicótico. Por isso o diagnóstico é mais complicado. Tá? Doutor, rapidinho, só para um dos remédios clássicos, né, da transtorno bipolar é o lítio, né? Lítio, né? Que é um regulador, que é um remédio tão simples, é uma coisa tão simples, né? É o regulador de humor, Estabilizador de humor. Ainda é o melhor. Não é todo mundo que responde ao lítio, não é todo mundo que tolera o lítio, né? Tem efeitos colaterais, mas ele continua ainda a medicação de escolha. Assim. Então, você vai em congressos de pessoas que estudam transtorno bipolar, tem mesas que falam, vale a pena tentar lítio para todo mundo? Sim. Isso tem que ser feito pelo especialista, né? Porque é um remédio complexo de se prescrever, tem que ter monitoramento no sangue e tudo. Mas ele é um remédio ótimo ainda. Olha que interessante. Legal. Dá licença, gente. Olha quanta coisa. Vamos. Exemplos de empreendedorismo social no Brasil. Se a gente fala de empreendedorismo, é claro que o Gui Peixoto que sabe de tudo isso, porque são 101 princípios essenciais do empreendedorismo. Isso, 101. Então, nós temos no Brasil pessoas que se destacam justamente pelo empreendedorismo, né? Mas o empreendedorismo social, ele tem um jeito diferente de acontecer? Eu acredito sim. Na verdade, eu já convivo com empreendedores sociais e sempre está muito relacionado a alguma história de vida. Sempre. Você vê os empreendedores sociais, por exemplo, alguns nomes que eu gosto muito, né? Gerando Falcões mesmo. O Lira tem uma iniciativa maravilhosa, muito apoiado por vários empreendedores. E o empreendedorismo social, o empreendedor sim, ele precisa viver isso como um propósito, né? Ele precisa escolher isso, precisa escolher uma comunidade também que ele queira apoiar. Lá em Maceió também, em Alagoas, a gente tem algumas iniciativas também de empreendedores sociais, e eu conheci um dos empreendedores em
lá a história dele está muito ligada à comunidade também. Sim. Por exemplo, eu já vi muita gente querer investir em projetos sociais, mas não basta você chegar com recurso financeiro, querer apoiar, você tem que ter uma conexão com a comunidade. Você precisa... Não é basta vir de fora como não, né? Assim, isso aí não basta vir de fora, porque hoje existe uma desconfiança também, né? Quem quer apoiar, por que quer apoiar, até porque muitas pessoas às vezes procuram projetos sociais muito menos pelo propósito de querer apoiar a comunidade, muito mais por marketing, né? E o empreendedorismo social, você tem que estar muito mais preocupado com o impacto que gera. E eu gosto de projetos sociais que o empreendedor social ele está pessoalmente acompanhando o impacto que gera. Quais são as famílias que foram impactadas? Quais são as histórias daquelas famílias que foram impactadas? Eu acredito em empreendedorismo social quando tem a participação efetiva, não só do empreendedor social que está construindo o projeto, mas do ecossistema que está em volta. Então, você que quer contribuir com algum tipo de projeto social, essa contribuição tem que vir principalmente com o seu tempo, do que o seu dinheiro. Apesar de precisar de recurso de financiamento, eu acredito que a transformação social vem muito de histórias inspiradoras. Às vezes, empreendedores querem doar dinheiro, mas muito mais é você ir lá na comunidade ou na favela, contar a tua história, o que te inspira, e a tua história servir de inspiração para as pessoas da comunidade. Interessante, você falou muito mais do que simplesmente ser financiador, né? Se envolver com o projeto, né? Todos os projetos, principalmente esses que eu citei, existe muita participação, principalmente esse que tem destaque, né? Gerando Falcões é um deles. Se vê a participação e histórias muito bonitas, não só de financiamento, que é importante, mas você garantir também que o recurso vai chegar onde ele precisa chegar. Então, eu acredito muito na força. O empreendedorismo combinado com a educação. Eu acredito que são as duas forças fundamentais para ajudar a transformar nosso país, as pessoas. Todos nós, de alguma forma, ou estamos empreendendo, ou estamos em contato com o empreendedorismo no dia a dia. E a gente precisa, parte da nossa agenda, também doar o nosso tempo para contribuir com atividades sociais pessoalmente. Eu acredito essa coisa da atividade social ainda é chamado terceiro setor, assim, já, ou não? Não, assim, ainda se chama. Na verdade, até é uma forma natural de se conversar e se comentar para citar, né? Mas eu acredito que existem muitas iniciativas, né? E muitos projetos que, por mais que não tenha essa característica ou não tenha realmente esse tipo de rótulo, e tem muitos outros que não têm esse tipo de rótulo característica. Às vezes a sua empresa mesmo, você não está diretamente envolvido no terceiro setor, mas você tem um projeto dentro do seu negócio que tem iniciativas para ajudar. Por exemplo, eu gosto muito de projetos que você não envolve só o treinamento dos seus colaboradores, mas também tem iniciativas para treinar os filhos dos seus colaboradores. Interessante, E tem muitos programas e muitas empresas que ela não se preocupa com a formação só do funcionário, porque às vezes a empresa que só forma o funcionário está preocupada com a produtividade da empresa. E não é só sobre preocupar com a produtividade da empresa. Eu amo produtividade, mas quando você estimula as pessoas a trabalharem genuinamente, a produtividade vem por consequência. Então, quando você envolve a família, quando você envolve os filhos, quando você envolve pai e mãe, quando o colaborador percebe que você está cuidando genuinamente deles, naturalmente ele vai se doar mais. Cuidar dele é cuidar da família, né? Interessante. Também. E ele é verdade, naturalmente... Por exemplo, a época de Natal agora, e não precisa ser, obviamente, na época de Natal, mas algumas empresas que eu conheço estão bastante envolvidas com a data comemorativa de seja entregar um Chester, seja entregar presente ou cesta básica. Agora, o que eu recomendo é não ficar só no básico, né? Vai fazer uma ação dentro da empresa, faz combinada junto com uma ação social dentro de uma comunidade, vai dar para os colaboradores, mas incentiva os colaboradores também a fazerem entregas de cesta básicas para uma comunidade e que isso não seja, de novo, às vezes tem gente muito mais preocupada em fazer isso por mídia. Isso é o problema. A gente sempre esbarra nisso, né? Tá vendo, de repente... E quer ver algo que eu aprendi muito curioso? Por exemplo, uma das iniciativas que já me provocaram fazer é montar um instituto. Aí me deram uma dica, porque acho que a gente tem que se doar para isso, né? Aí me deram uma dica, me falaram o seguinte: Gui, mas faz o seguinte, não faz nada ainda sobre o instituto. Primeiro, cria os cases. Primeiro, muda e transforma a vida das pessoas. Pega as pessoas que tu já transforma. Depois isso vai ser conhecido naturalmente.
Porque muitas pessoas, às vezes, quando querem montar o instituto, o que elas fazem? Estou montando o instituto, já estou fazendo o instituto. Já tem um instituto Aí antes você de... percebe que primeiro está sendo o marketing do que está sendo o impacto. Então, isso daí foi um grande aprendizado para mim também. Interessante mesmo. Dá licença, ela... É mais um? O Paulinho lá falou. Paulinho... Exercício físico sem acompanhamento profissional pode trazer consequências sérias à saúde. Articulações mais adversárias são a coluna vertebral, o joelho. E aí, nós temos aqui realmente uma referência mais do que treinador, né? Essa coisa da gente não ter alguém que está ali do lado prejudica mesmo? Tudo que a gente procura fazer com excelência, a gente procura um profissional. É verdade. Né? Profissional, grandes profissionais aqui na mesa. Verdade. O exercício físico, ele ganhou uma notoriedade agora, principalmente depois da pandemia, então tem muita gente indo praticar exercício. Isso é ótimo, excelente. Porém, nem todos estão preocupados com o mínimo de orientação. E aí o que acontece? Começa a aumentar o risco de lesões. Não só o risco, o número de lesões. Que realmente não tem a mínima instrução, ou a pessoa ela entra num estado de querer alcançar resultado muito rápido. E esse resultado muito rápido a gente sabe que não existe uma progressão, e aí começam a vir as lesões, né? E não somente as lesões, estava até conversando com o doutor lá fora. Quando a pessoa começa, por exemplo, um programa de emagrecimento, de qualidade de vida, e ela vai treinar sem instrução ou sem buscar orientação, ela se machuca, não consegue emagrecer e entra em frustração, podendo abandonar o exercício. Verdade. Então, quando a gente traz essa pauta, é realmente muito sério, porque eu não cuido somente do curto prazo, eu cuido da qualidade de vida e a longevidade desse indivíduo. A instrução é importante para conseguir trazer esse indivíduo para o exercício, transformar a vida dele em questões de saúde, qualidade de vida, saúde mental, psicológica, né? E para que isso aconteça, precisa ter a instrução do profissional. Então, isso serve para quem vai treinar, então você que está buscando praticar exercício, procura alguma orientação, procura um professor. Talvez a pessoa não consiga pagar naquele momento, vai a alguma academia, chama o professor responsável, eu quero fazer esse exercício, ou vai num parque, procura alguma assessoria de corrida, para você começar a correr com segurança. Até para corrida? Tudo. Olha que coisa interessante, a gente pode sair feito louco, correndo aí, achando que está fazendo certo. É sobrecarga, e a sobrecarga causa lesão. Ô André, uma coisa, o fato do exercício físico que começou a ser assim, feito de qualquer forma, tem muito dessa coisa desses aplicativos. Tem um monte de aplicativo ensinando a fazer exercício como se ele fosse um instrutor. E mais do que um monte de coisa na internet. Você quer essa barriga, você vai perdendo. Então faça isso todo dia. Faça exercício. Cada hora um inventa uma coisa dizendo: faça esse exercício, você vai perder a barriga. Faça isso, você vai perder. Uma coisa mágica, né? Como se fosse uma coisa. Tem muito disso. Vou falar. Faz exercício da cadeira. Faz exercício do quê? Essa questão de procurar o profissional, eu vejo, sabe quando que elas obedecem? Quando estão na gestação. Aí elas vão. Não. Aí eu falo, doutora, posso fazer exercício? Quem é seu professor? Isso vai, né? Aí pode. Aí procura. Aí elas procuram direitinho, viu, André? Eu acredito. Porque o risco é maior, né? Então ela tem uma vida ali a zelar e precisa cuidar, e realmente ela vai investir. Mas por que não investir antes? Porque está correndo risco, né? A questão dos aplicativos, por exemplo. Eu acredito que hoje os aplicativos eles são um tipo de intermédio, ao meio. Bom, talvez eu não tenha a instrução que eu precise ou que eu consiga pagar, mas eu tenho os vídeos que me explicam como fazer. Então, eu acho que é um meio termo que cabe bem nos dias de hoje. Eu, por exemplo, eu tenho trabalho de consultoria online. Mas tudo bem, é consultoria. Isso. Ela é personalizada. Dentro do aplicativo. Mas então, você pode contratar um profissional que o custo é menor e você envia os vídeos para ele fazer a correção. Tem essa opção. Né? Outra coisa, que aí é realmente mais impactante, rede social. A pessoa coloca lá o antes e depois dela,
tenha esse resultado em 15 dias. Não caiam nessa falácia. Eu não consigo. E a pessoa ali desesperada, tá chegando o verão, né? Aí agora... Busca pelo seu corpo ideal, né? Nem realidade. Nem cirurgia. Vai precisar de uns 6 meses para se recuperar, se fizer cirurgia. Precisa de uma estrutura. Disciplina, alimentação, aquela coisa toda. Não adianta, né? Não tem outro caminho, não tem atalho para o resultado do emagrecimento. Porque a gente não pode pensar no emagrecimento em algo que tenha prazo determinado. Eu vou fazer 2 meses. Então. Não, meu amigo, é a vida inteira. Você vai ter que fazer exercício a vida inteira. O resultado estético ali e da saúde também vai ser uma consequência da constância, do hábito e de deixar que isso se torne uma rotina na vida da gente. Isso é importante, é a vida inteira. Não tem idade, é a vida inteira. São adaptados, tá? Sabe quando se para o exercício? 7 dias antes da missa de 7º dia. Nós vamos para o intervalo, vai ser rapidinho, mas vocês sabem que no final do programa... Não, eu sempre escolho alguém escolhe uma música para terminar o programa. Eu sempre escolhia uma pessoa assim. Aí o pessoal começou a falar que eu estava sempre escolhendo as mesmas pessoas. Agora eu sorteio para saber quem vai escolher a música para ser. Eu acho que... É o número 4, a doutora Carolina vai escolher. Eu ia falar, nada mais justo, eu sou única. Ladies first. Tá certo. Quem? Eu já escolhi minha música. Qual? Vamos lá. Posso já falar? Pode, para isso. Vamos cantar parabéns? Parabéns. Ai, gente. Você vai ter café, olha que beleza! Tô combinado. Não, claro que não. De maneira nenhuma. Não pode mentir pra padre. Juro que eu pensei que tava tudo escrito 4 aqui. Eu pensei, não tá escrito tudo 4, não. Ela tem 3, tem 4. Tá certo. Tá certo, olha aí. Obrigado. Os convidados, em nome de todos os telespectadores da Rede Vida, muita saúde, que o sacerdócio do Senhor continue sendo tão válido para tanta gente do Brasil todo, viu? Obrigado, viu? Obrigadão. Olha, a gente vai tomar café com bolo, mas põe essa música pra terminar, no final do programa. Vou pensar na minha música. Não, fala agora. Agora. Então é Natal, Simone. Tá bom, vai ser Natal do Senhor. Tá bom. A gente vai pro intervalo e volta rapidinho. Olha que beleza. Agora vamos comer um pouco. Comemorando o aniversário. Eu botei bolo. O bolo tá muito bom. Tá muito bom. Gente, muito bom mesmo. Estamos tomando café com bolo. Se tiver sujo, eu falo a boca, mas não tá todo mundo. Tá bom? Todo mundo bem? Tá bem, todo mundo bem. Tá bem. Tomando café com açúcar. Só eu tomando café com açúcar aqui. E vamos lá. Você já misturando? Já coloquei. Vamos lá, para mais uma notícia aqui, ó. Diabetes. Olha só. Como que eu falo agora? Como vocês querem que eu fale? Mas o café sem A única mulher... Vocês estão me colocando na berlinda, Pelo né? menos o café tá sem açúcar. café Eu fui pro paredão. É isso. Eu fui pro paredão, tudo Você bem. não tá grávida, não, né? Não. Diabetes gestacional é gravidez de risco? Veja os sintomas e cuidados com diabetes na gestação. Muito bem, diabetes gestacional, geralmente as mulheres podem ficar diabéticas durante a gestação, é isso? Podem. Então, tudo que a gente fizer o diagnóstico depois de 20, 25 semanas, então a diabetes gestacional a gente faz o diagnóstico entre 24 semanas e 28 semanas, né? Por um exame específico de sangue que as mulheres têm que fazer, as gestantes têm que fazer. Se a gente descobre essa glicemia antes de começar o pré-natal, a gente já sabe que ela já tinha uma alteração da glicemia antes e que vai piorar durante a gestação. A gente pode falar que tinha uma tendência ou não? Na verdade, a gente pode falar que não tinha o diagnóstico correto antes. Entendi. Então, se a sua esposa, no primeira glicemia dela, já veio uma glicemia acima de 91, já posso tratar como tal para evitar que ela venha desenvolver a diabetes gestacional logo com 28 a 24 semanas. A gente antecipa esse exame, entendeu? E a diabetes gestacional, sim, ela é uma gravidez de risco, porque ela pode ser uma das causas de neném que nascem enormes, acima de 4 quilos. Então, a diabetes gestacional, ela pode ser um dos fatores que levam a ter macrosomia, que é o termo correto. É aqueles bebê grandão? Aqueles bebê grandão. É isso. Nossa. E aí o bebê nasce grandão
ele está acostumado com aquela oferta de açúcar, né, durante a barriga da mamãe. E quando nasce, são aqueles bebês que nascem grandes e precisam ficar controlando a glicemia. Também da criança? Da criança, para ver se você não precisa dar um aporte maior de leite, para o bebê não passar mal. E no caso, essa criança teria algum risco, de repente, de mais tarde desenvolver, às vezes até obesidade, essa coisa? Tem? Por isso que a gente pede o exercício físico na gestação, porque a gente precisa entender de uma vez por todas, tudo que a gente come durante o pré-natal, a gestação, é um print metabólico que você faz nesse bebezinho. Interessante demais. Então, se a mãe vive, né, comendo carboidrato, não come uma fruta, não come nada, padre, não tem como chegar lá, a criança, meu filho, come aí um brócolis. Não tem isso, porque é um print metabólico. E se você quer evitar diabetes, pressão alta, obesidade, nessa criança é no pré-natal que você tem a chance de corrigir. Por isso que pede, vai engravidar? Passa o casal uns 90 dias antes, corrige hábito. Esse marido vai formar novos espermatozoides dali 90 dias. Então, quando a gente pede para vir antes... Pré-natal, você está falando pro casal, não é? Pro casal, pro casal. Pré-natal não é só pra mulher. Não, é pro casal. E sabia que os homens também engravidam, né? Eles engordam, eles ficam com alteração do sono. Você não ficou? Fica, porque muda. Não faz mais do que obrigação ficar grávido junto com a mulher. Verdade. Passar por tudo que a mulher passa, é verdade. Então, diabetes gestacional, e a gente sabe que a linha de tratamento é alimentação correta e exercício físico. A primeira linha que a gente tem que tratar é exercício físico e alimentação. Depois começar com insulina e tudo mais. Na gestação pode, às vezes, ser administrada insulina também? Pode. Pode, para aquelas que não conseguem. Não consegue? É. Nossa, mãe. E esses outros tipos de remédios que geralmente se usa para diabetes? Daí a gente não deixa. Não pode. Tipo, metformina. A gente... Quem já usar... Não, pelo amor de Deus. As semaglutidas, liraglutidas, tirzepatida, não pode na gestação. A gente ainda não tem um estudo de segurança para poder falar. Continue tomando. O problema que a gente tem que entender, padre, é que a obesidade não tem cura. Ela tem controle, ela tem acompanhamento. Então, uma paciente que está na obesidade, aí vai lá, procura o profissional, entra com Ozempic, entra com Mounjaro, entra com essas medicações, consegue emagrecer. Mas ela tem a tendência para. Então, ela vai ter que continuar o acompanhamento, mudar os hábitos, pegar mais pesado no exercício, aumentar, fazer aquela divisão do aeróbico de ganho de massa, mudar isso daí. Engravidou. Engravidou? Mantém. Mantém tudo que ela já estava fazendo antes. Mas, doutor, tem gente que às vezes não fica gorda. Não fica, mas de repente tem um nível glicêmico muito alto. Tem isso que também. A gente fala que a gente não avalia só IMC, a gente avalia biopedância. Tá. E daí você vai fazer a continha. O quanto que essa pessoa tem de nitrogênio no organismo, quanto que essa pessoa tem de massa corpórea, dividida entre massa magra e massa de gordura. E aí a gente vai fazendo essa composição. Interessante. O peso é subjetivo. O peso é muito subjetivo. É composição corporal que a gente tem que pensar, né? É. Verdade. Porque eu já vi muita gente que pesa pouco com bastante gordura. Bastante gordura. Exatamente. Olha que coisa. Porque não mediu composição corporal. Olha que coisa. E gordura pesa menos do que músculo também, né? Músculo pesa mais? Músculo pesa mais. Né? Em densidade, sim. Densidade, né? Sim. Quando eu faço batizado, eu falo para vocês estiveram grávidos durante 9 meses. Quando eu falo, vocês deram a vida para... Geralmente, para alguns pais, eu falo, você continua grávido. Os que não perde a barriga de... Exatamente. Vamos lá, então. O bolo tá aqui, vocês não estão comendo mais. Deixei pro doutor aqui, ó, para comer, ele não comeu. Tudo pro Fernando. Assim tá bom, Pode ficar. Depressão mista pode causar sintomas opostos como aceleração psíquica e perda de energia. O senhor vai explicar tudo isso agora que eu não entendi quase nada. Né? Primeiro, depressão mista, o que é? E aceleração psíquica, o que é depressão mista? A gente fala da depressão. A depressão, então a pessoa tem um episódio de depressão. Então ela está triste ou perdeu interesse nas coisas que ela gostava antes, com muito menos energia, o pensamento é sempre pessimista, para baixo, tudo vai dar errado, está tudo muito ruim. Só que a depressão mista, ela tem essa aceleração psíquica. Imagina alguém com o corpo sem energia, não tem energia nenhuma, mas a cabeça não para.
a cabeça é acelerada, a cabeça é um turbilhão, e ela não consegue desligar à noite, não consegue dormir. É um dos quadros mais sofridos que eu já vi, assim. O corpo, é como se o corpo não acompanhasse o que a cabeça de repente cabeça. fizesse. Então, o corpo, a cabeça tá é muito pensamento vindo, pensamentos diferentes, ela não, mesmo assim não consegue concentrar, ter ânimo para fazer as coisas, e o corpo não responde. A gente pode ter um quadro de depressão pura, sem ser do transtorno bipolar com essa característica, mas a gente sabe que a chance de ser uma pessoa com transtorno bipolar é enorme. Só não foi diagnosticada ainda. Normalmente é isso. Isso parece, isso hoje em dia está muito comum no transtorno bipolar. Transtorno bipolar. Você ter ao mesmo tempo o quadro de depressão, que você está para baixo, mas o cérebro está com muita energia acelerado. Então é como se ele estivesse naquela euforia, mas o corpo está para baixo. E essa desconexão, ela acontece porque existe alguma razão por isso? A primeira razão é quando, assim, aquele problema demora para diagnosticar, e a doença que às vezes tinha uma fase que ela ficava lá acelerada, né, com hipomania, mania, igual a gente falou, e fases depressivas, que são mais comuns. E quando ao longo do tempo essa doença vai evoluindo para esse quadro, se não tratada. Entendi. É uma evolução natural da doença. A outra causa, e talvez a principal no nosso meio, é o uso de antidepressivos. Então você tem uso de antidepressivos. O uso de antidepressivo. A pessoa que usa, ela começa a usar antidepressivo, dá aquela melhorada que eu falei, só que daqui um pouco começa assim, em vez da depressão melhorar da depressão, ela acelera psiquicamente a pessoa de uma forma sofrida. Ela não melhora. Aliás, piora muito, né? É um quadro terrível. Aí que vem ideação suicida, aí que vem uma série de problemas mais graves, vontade de se cortar, esse tipo de coisa. Assim. Agora, doutor, questão você falou do uso do antidepressivo, há um mau uso de antidepressivo entre as pessoas, né? Primeiro que a pessoa usa e para de usar, usa e de repente sentiu que está bem, não tem, ou então não quer usar porque acha que tem ainda aquela coisa de achar que o remédio vicia, aquela coisa. Há um problema com essa questão da farmacopeia aí do Sim, né? As pessoas mexem muito, então esse é um dos problemas da gente não conseguir. Às vezes, não estou melhorando, tá difícil, mas tomou o remédio? Não, esqueci de 7 dias, esqueci 4. Aí já não... Ou mexe na dose sozinho. Mexe sozinho. Isso é muito comum, isso não pode fazer. Diminuída. Eu achei que demais e tal, né? E outro problema do antidepressivo é que desde o Prozac, lá, que quando começou essa geração nova, eles têm muito menos efeitos colaterais, então é fácil prescrever. Começou a se prescrever à torta e à direito. Outros que causam isso, que estão sendo muito usados hoje, são os estimulantes, tipo o Venvance, Ritalina, esses aí. Também causam esse quadro, assim. O Venvance vira todo mundo quer para produtividade, né? Assim, hoje tem pessoas que tomam o Venvance para ficar acelerado e tem que tomar um Rivotril para dormir. Pois, então fica aí Que coisa. E aí começa assim, aí vem, é uma depressão pura, mas na verdade essa pessoa tem transtorno bipolar. E prescreve, e vai indo. E aí essa pessoa chega nesse quadro, demora para melhorar bastante. Então, a psiquiatria é eu acho fantástico a psiquiatria. Nossa, a psiquiatria é fantástica. Mas a psiquiatria, ela hoje, ela virou muito prescrição de remédio. Parece que é uma coisa meio... E eu acho que ela fugiu um pouco dessa coisa da origem da psiquiatria, né? A psiquiatria, ela tem uma história interessante mesmo, assim. Ela começa, assim, a psiquiatria moderna, muito parecida com hoje. O entendimento das doenças, assim, né? Nem tanto a questão de remédio, porque não tinha. Não tinha, né? Mas lá no final do século XIX, começo do século XX, os pesquisadores da época classificaram as doenças muito parecido com o que a gente classifica hoje. Aí veio o Freud. Sim. Ele puxou a psiquiatria para a psicanálise, para a psicologia. Sim. E aí ela ficou bem longe da medicina e foi lá mais perto da psicologia. E agora a psiquiatria volta para a medicina de novo. E aí talvez essa volta venha com essa cara da medicação. Mas a gente sabe que não é só isso. É importante, claro, a medicação é importante. Tem que ter atividade física, tem que ter estilo de vida, tem que dormir e acordar no mesmo horário, ter rotina, tem que ter um monte de psicoterapia junto. Salva a vida para ela melhorar. Mas de repente, eu acho que... Não, eu estou falando do paciente. Ele confiar só na medicação é uma coisa meio complicada, né? Vamos supor,
Aí eu vou tomar esse remédio, então tô bem. Os problemas acabaram. Meus problemas acabaram. Não é isso, né? Não, Existe uma mudança de vida, uma mudança... porque acaba que essa vontade de ter tudo rápido tá em tudo, né? Tá no negócio. Exato, tá na academia, tá no remédio. É verdade. E aí, eu não sei se eu estiver errado, o doutor me corrige. Tem que entender também o porquê que isso começou, né? Por que desencadeou isso? Para desenvolver essa depressão e tudo mais. E começar esse tratamento lá de trás. E ver essa questão da as pessoas família, confundem muito depressão e tristeza, né? As pessoas confundem muito. Eu acho que eu vejo isso porque eu faço tratamento de reprodução, né? Então eu vejo assim, quando os casais começam naquela sequência do negativo, eles estão passando por um momento de tristeza. Um momento de tristeza, ponto. Não é uma depressão, não é uma coisa assim, claro que precisa acompanhamento e tal. Eu encaminho, porque eu acho que cada um no seu galho, no seu macaco, né? No seu galho, cada macaco no seu galho. Então eu acho isso importante, mas acho que a gente, daí o que acontece? Você tá triste, vira sua coleguinha lá do serviço e fala assim, ó, a minha amiga tomou isso aqui, ó, e deu certo. Você não quer tomar? Vai tomando, porque não precisa ir até no psiquiatra. A pessoa tá tomando, ela fala, eu tô tomando sertralina, você não quer um, não? Desse jeito. É bom pra mim, acho que vai te Pois é, ajudar, vai dar certo. Aí volta pra mim na consulta, o casal tomando, eu falei, mas quem te deu com isso? Que receita que chegou? A pessoa tá sem dormir, nem indico, mas toma um chazinho. Não. Já é um remédio. Minha grande mestra, a doutora Doris Moreno, ela fala assim que os sintomas, eles sempre vêm mal acompanhados. Então, você nunca tem um sintoma só, isso não faz a doença. Ele sempre vai ter outros sintomas que vai compor aí a síndrome toda que... Não é uma coisa só. É uma coisa só, uma tristeza. Tristeza, mas a perda de energia, mais... É uma coisa importante da sociedade atual, é assim... A sociedade não permite que as pessoas fiquem tristes. Não, você não pode. Você não pode, você não tem o direito. E a tristeza como uma emoção, você tem o direito de sentir ela. Você pode um dia estar triste. E tudo bem, né? Tudo bem. Então, as pessoas não podem estar tristes. Ah, tem alguma coisa errada. Não tem nada errado, né? Não tem nada errado. É normal, né? É saudável. É saudável, né? Vamos ver mais aqui, gente. Entenda os riscos de energético pré-treino com cafeína que prometem resultado mais rápido na academia. Agora eu quero falar. Muito bem. Os pré-treinos que a pessoa toma, geralmente, pré-treino é que toma antes de ir para o treino. É aquela coisa que vai para o treino ou aquela que fica com a garrafinha o tempo todo. O pré-treino, na verdade, você utiliza como forma de suplementação, a gente chama de recurso ergogênico, né? Que é para melhorar a performance, a pessoa conseguir treinar com mais intensidade. Mais intensidade. Mas aí, com a cafeína, ela é um estimulante. Isso. É o principal estimulante dos pré-treinos, tá? Cafeína. E são liberados. Para você utilizar. Porém, o que acontece? As pessoas extrapolam. É aquele ditado, né? O brasileiro, infelizmente, tem muito isso. Calha tudo, né? Se deu certo com essa quantidade, eu vou dobrar, porque vai dar mais certo ainda. Vai ser mais rápido. Os remédios, né? Remédio. Não, tá indo bem, eu vou dobrar. Teve uma época que a creatina ela foi proibida no Brasil por causa disso. Tanto que as pessoas não se com 3 gramas tá bom, vou tomar 9. Né? E aí o que acontece? Inclusive, nós estávamos conversando sobre isso também lá fora. Às vezes a pessoa ela já tomou café o dia inteiro. Então ela já está com a quantidade de cafeína dela lá em cima. Tomou lá, sei lá, já quase 300 miligramas de café e nem sabe. E ela vai e toma um pré-treino com 200 miligramas. Estourou a quantidade máxima recomendada. O que vai acontecer com essa? Quais são os riscos? Arritmia, hipertensão. Pode sim, se a pessoa não souber, ela tiver algum problema cardíaco, infartar na academia. Então, sim, o risco ele existe. Utilizar pré-treino, você tem que saber a quantidade que você pode utilizar. E o grande problema da cafeína é que ela entra em saturação. Você começa a tomar, chega um momento que ela não faz mais efeito. E você tem que tomar cada vez mais. E aí os sintomas de ansiedade, eles vão aumentando e aumentando cada vez mais. Você falou de gramas aí. Quanto que é o ideal de cafeína? 420. 420 gramas de para pessoas saudáveis. Mas isso você toma... Uma xícara de café tem o quê? Expresso vai ter 30. Nossa senhora, então... Pois é. Dá para tomar para a saúde, tanto masculina quanto feminina, para engravidar, a gente bloqueia a cafeína. Café? Os bipolares também. Os bipolares também? Também.
também. Você vai aumentar a depressão da pessoa tirando doido. É só um cafezinho, doutor. É só um cafezinho. Mas hoje a gente já tem pré-treino sem cafeína, que a gente chama de pré-treino noturno, por exemplo. Inclusive é um dos que a gente produzia, eu vou te dar. Tá vendo? Um pré-treino dele aí, tá vendo? Sem cafeína, pensando em quem treina à noite. Pré-treino sem cafeína. Eu sempre falo de uma pesquisa que eu li, rapidinho, uma pesquisa que eu li assim, que tomar café sem açúcar faz você perder 90% da alegria de viver. Só porque todo mundo tomou sem açúcar, né? Só porque. Quer trazer a gente para açúcar. Açúcar. Tendências de negócio para 2025, guia para se destacar no mercado. Aí, ó. Sim. Isso aí, tem muita coisa acontecendo. 2025, vamos ver. Isso. Não, que eu tenho... E eu gosto de compartilhar coisas que eu vi na prática, que eu acompanho, que vem dando certo. Mas, sem dúvida, muito se fala de inteligência artificial. Né? A gente vê isso em todos os setores aqui, a gente vê isso, as pessoas ainda preocupadas, assustadas, né? Como conduzir, mas é algo inevitável. E os negócios precisam acompanhar isso, né? Então você pode, um dos caminhos é você, primeiro que você é empreendedor, você tem que acompanhar isso e vão surgir muitas oportunidades, né? Tem muitas consultorias de tecnologia hoje que estão indo para como ajudar as empresas a ficarem mais automatizadas, como ajudar as empresas a aumentarem a produtividade. Então isso não é de hoje, é uma tendência que vem de muito tempo, vai continuar surgindo, mas outros negócios muito fortes é o negócio de educação. A gente pode ir em todos os setores também, que interessante. Né? Eu tenho visto bastante, seja em academia, né, profissionais de saúde, seja em outros negócios, está crescendo muito a vontade das pessoas compartilharem e ensinarem. Então, a educação é algo que continua sendo uma tendência. Eu acredito muito se for feito com responsabilidade, com consciência, com fundamentos, né? Tanto que eu gosto e é algo que eu venho me dedicando bastante. Mas eu acredito muito ainda que franquias é um negócio que continua sendo. Franquia, eu acredito assim, é aquele modelo que deu certo, que tem que ser replicável. Sim. E que pode ser replicável. O que acontece, só que as pessoas, quando olham para a franquia, é muito simples, né? Não, franquia já está tudo pronto, é muito fácil, é só implantar. Eu já tive franquia, pensei assim e deu errado. Quebrou a cara. Quebrei a cara, que você acaba querendo criar aquela ideia que como já testou, já tem centenas e é só pegar e implantar. Não, qualquer negócio, mesmo que seja franquia, mesmo que esteja padronizado, alguém tem que ir lá inspirar, liderar, checar. Então, franquia é algo que eu continuo acreditando que tem bastante potencial. Negócios de gastronomia, quando a gente fala de gastronomia, a gente vê muito produtos fitness cada vez mais também sendo produzidos. Tá vendo, André? Aqui, ó. Cadê? Mostra aí. Aqui, ó. Principalmente... Vamos lá. Olha lá. Acho que é um bom momento. Puxei o assunto. Isso aqui, ó. Essa aqui é a primeira proteína salgada do mercado. Isso é whey protein salgado. Whey protein salgado. Whey protein salgado. Esse aqui é um pré-treino sem cafeína, mastigável, sabor tutti-frutti. Chicletinho. Mentira. Chiclete. Essas são as proteínas que eu trouxe para vocês, ó. Olha, gente. Provar. Sabor. Obrigado, olha que beleza. Mas falando de inteligência artificial, olha que beleza. a medicina A sua tá aqui depois. foi a primeira vez que agora colocaram para avaliação dos óvulos. Porque até então não tinha uma avaliação. Porque quando você faz a captação dos óvulos e quer guardar, qual que é a pergunta da paciente? Mas, doutor, esse tá bom, não tá? Não se tinha. Aí, através da inteligência artificial criaram-se programas que vão avaliar medidas, como que ele reagiu na captação para poder falar, esse óvulo vai dar bom, esse óvulo não vai dar. Avaliação física também. Avaliação tudo pelo digital. Você avalia a composição corporal da pessoa por inteligência artificial. Acabou o programa? Agora que Eu tava aquecendo. Meu Deus, tem 10 negócios ainda pra falar. Olha lá, não comeu o bolo, tá vendo? Olha lá. Eu comi. Atenção nessa enquete, vamos ver como você lida com o envelhecimento. Como já pergunta, você lida bem, sabe lidar com o envelhecimento? 58,6%, 41,1, não, é da metade. Meia. Metade, 41,2%. 100. Vamos lá.
Ah, gente, olha aí. Vamos ver a música da doutora Carolina, meu Deus do céu. Vamos lá. Isso aí é muito nostálgico. Lembra Muito casa de pai, de mãe. André, obrigado, André. Muito obrigado pelos produtos. Esse aqui é meu que você tá dando, Isso daí você pode fazer com arroz. Você não quer colocar ovo, por exemplo, Ai, no arroz? Você mistura e faz um risoto proteico. Esse aqui é um chicletinho pra tomar antes. Esse é pré-treino sem cafeína. Que legal. Sem cafeína. Olha que beleza. E esse é seu também. Esse é meu também. Oh, que beleza, hein? Fernando, só a gente que sai daqui sem ganhar presente. Ganhou, se ganhou. Eu trouxe. Então tá bom, pelo menos o livro. Atenção, siga o André Della Creche, atenção, no Instagram dele, @André Della Creche, com 2 L's, tudo junto. O site dele é andredellacreche.com.br e a clínica Della Creche. Vamos lá, obrigado, André. Doutor Fernando Pimenta, muito obrigado, viu, doutor Fernando? Quantas informações importantíssimas. Obrigado. O Instagram do doutor é @drdr.fernandopimentel. Doutor Fernando Pimentel, obrigado, doutor. Gui Peixoto, olha aí, atenção, o livro em todas as livrarias, pode adquirir aí. E você vai seguir no Instagram, @Gui, com Y, Gui Peixoto, né? Gui Peixoto. E a doutora Carolina, muito obrigado, doutora Carolina, aqui ó, a doutora Cursi. Você vai seguir no Instagram, @doutora_Carolina Cursi, tudo junto. Tchau, acabou, aumenta o som. Muito bom.